Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso, hoje nós teremos a aula de número 9, que tem por tema Justiça do Trabalho e Sindicatos, do curso da disciplina de Segurança e Organização do Trabalho, do curso Técnico em Edificações do Instituto Federal Goiano. Então vamos lá. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o que vem a ser a Justiça do Trabalho, o que compõe a Justiça do Trabalho, e a gente também vai ver qual que é o papel dos sindicatos com relação às questões trabalhistas, em que os sindicatos vão atuar, como esses sindicatos são formados, e também como é composta a estrutura sindical aqui no nosso país. Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre a Justiça do Trabalho. Então, o que é a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho é responsável por conciliar e julgar as ações judiciais entre trabalhadores e empregadores e outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como as demandas que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive as coletivas. Então, basicamente, gente, a Justiça do Trabalho vai ser o órgão que vai ser responsável por quê? Por julgar todos os processos trabalhistas, por julgar todas as ações trabalhistas que vão ser originadas através de algum atrito, alguma decorrência, né, entre trabalhadores e empregadores, ou seja, qualquer tipo de controvérsia, qualquer tipo de problema dessa relação de trabalhadores e empregadores. A Justiça do Trabalho, gente, basicamente ela está inserida no que a gente chama de poder judiciário. Então lembra que no âmbito da esfera brasileira, todo mundo já estudou isso, a gente tem os três poderes, né? Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Então a Justiça do Trabalho, ela está inserida no poder judiciário, desde a Constituição de 1946. Então desde 1946 a gente tem a Justiça do Trabalho inserida no Poder Judiciário. No Brasil, gente, a Justiça do Trabalho, ela tem a sua prestação jurisdicional realizada por 24 Tribunais Regionais do Trabalho, que a sigla é TRT, acho que vocês já devem ter ouvido essa sigla, TRT é Tribunal Regional do Trabalho. Então, no âmbito do brasileiro, a gente tem espalhado pelos estados 24 Tribunais Regionais do Trabalho, distribuídos pelo território nacional, então por isso que ela é regional. Basicamente, em quase todos os estados a gente tem um. E em âmbito nacional, gente, a gente tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima da Justiça do Trabalho em âmbito nacional. Então não esqueça, a gente tem 24 Tribunais Regionais do Trabalho, distribuídos pelo território nacional, e a gente tem o TST, que é o órgão de instância máxima, é o que tem a maior hierarquia nessa jurisdição. Então esses aqui, gente, são os 24 tribunais regionais do trabalho. Eles são divididos em regiões. Então, por exemplo, o TRT da primeira região está no Rio de Janeiro. Então a jurisdição dele é em todo o estado do Rio de Janeiro. O da segunda região, a localização dele é em São Paulo, capital. E a jurisdição dele é na Grande São Paulo e parte da Baixada Santista e outros municípios aqui que são excluídos. Terceira região, Belo Horizonte. Quarta região, Porto Alegre, né? Então abrange o Rio Grande do Sul. Quinta região, o TRT está em Salvador, abrange toda a Bahia. Sexta região, o TRT está em Recife, abrange todo o Pernambuco. E assim sucessivamente. Por exemplo, tem algumas regiões que abrangem 2 estados. Então, tem alguns estados que não têm o seu próprio TRT. Por exemplo, da 8ª região, se vocês forem reparar aqui, ó, ele está localizado em Belém do Pará. E esse TRT ele abrange tanto o Pará quanto o Amapá. Então, o do Amapá está inserido aqui juntamente com... O do Amapá está inserido junto com o do Pará. Da mesma forma... Aqui a gente tem Tocantins e Distrito Federal. Então a 10ª região, o TRT está lá em Brasília e ele abrange os estados do Distrito Federal e Tocantins. Da mesma forma, a 11ª região, a gente tem, por exemplo, o TRT em Manaus e ele tem sua jurisdição nos estados do Amazonas e de Roraima. O nosso aqui do estado de Goiás, gente, é o da 18ª região, que ele está lá em Goiânia
e ele abrange só o território de Goiás. Então a jurisdição dele é só no estado de Goiás. E assim sucessivamente. O último é o da 24ª região, que está sediado o TRT lá em Campo Grande, tem sua abrangência só no estado do Mato Grosso do Sul. Então, os órgãos da Justiça do Trabalho, gente, basicamente a gente pode dividir a Justiça do Trabalho em 3 órgãos diferentes. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Aqui a gente tem a hierarquia, ó, gente. A hierarquia é sempre de cima para baixo, né? Então, quanto mais em cima, maior a hierarquia, e quanto mais embaixo, menor a hierarquia. Então, o TST é o órgão, a instância máxima, né? O Tribunal Superior do Trabalho. Logo abaixo dele, a gente tem os TRTs, né? Que são os Tribunais Regionais do Trabalho. E abaixo desses TRTs, a gente tem também o que a gente chama de varas do trabalho. Então, a gente vai ver o que são essas varas do trabalho. São basicamente a primeira instância que a gente vai ter contato, né, com a Justiça do Trabalho através dessas varas. Então, gente, a Justiça do Trabalho, ela pode ser dividida em 2 instâncias, gente. Então, quais são essas 2 instâncias? A primeira eu já falei, né, que são as varas do trabalho. Então, vamos ver o que é isso. Então, a primeira instância da Justiça do Trabalho, a gente fala que ela é composta pelos juízes do trabalho que atuam nas varas do trabalho. Então, quando a gente fala de primeira instância da Justiça do Trabalho, basicamente a primeira instância é o quê? É a primeira entidade que a gente vai ter contato para dar entrada nesses processos trabalhistas, nessas ações trabalhistas. Então, a primeira instância é composta pelas varas do trabalho. Em cada vara do trabalho, gente, ela é composta por um juiz singular, que é um juiz do trabalho, e também, se possível, por um juiz substituto. Então, na primeira instância, gente, quem vai julgar essas ações trabalhistas são as varas, né, ou os juízes trabalhistas que vão estar presentes nessas varas. A segunda instância da Justiça do Trabalho, ou seja, se o problema não foi resolvido aqui nessas varas, aí a gente vai para a segunda instância. A segunda instância da Justiça do Trabalho é composta pelos 24 tribunais regionais do trabalho, que são compostos por desembargadores. Então, lembrem, as varas são compostas por juízes trabalhistas e os TRTs, os tribunais regionais do trabalho, são compostos por desembargadores. Então, as ações que não forem julgadas lá nas varas são julgadas aqui no TRT. Ainda, gente, as ações que excederem a competência dos TRTs, ou seja, se o TRT ele não conseguiu julgar um determinado processo trabalhista, seja numa empresa, por exemplo, de âmbito nacional, por exemplo, aí essas ações vão ser julgadas no TST, né? Que é o órgão de instância máxima. Então, notem que primeiro a gente vai para as varas, né? Que é a menor hierarquia. Se não foi resolvido o problema, a gente vai para os TRTs. E se ainda não foi resolvido o problema, a gente vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, qualquer um dos envolvidos na relação de trabalho, gente, tanto o patrão, tanto os empregadores quanto os empregados, podem recorrer à Justiça do Trabalho em busca da reparação dos prejuízos que lhe foram causados. Então, tanto o empregador quanto o empregado, eles podem recorrer, né, à Justiça do Trabalho se eles sentirem, né, que eles foram lesados nessa relação trabalhista. Então, pode-se fazer a reclamação trabalhista de 2 formas. A primeira é através da reclamação escrita, com auxílio de um advogado do sindicato, que a gente vai entender o que é isso. Então, uma forma é fazer essa reclamação escrita. E a outra é fazer uma reclamação verbal. Então, a reclamação verbal ela é feita quando o trabalhador ou quando o empregador, né, ele se dirige a uma vara do trabalho, mais precisamente ao setor de atermação e reclamação, para relatar a situação e apresentar, além de seus documentos pessoais, outros que permitam a comprovação do que foi alegado. Então, essas são as 2 formas da gente fazer uma reclamação trabalhista, seja de forma escrita ou de forma verbal diretamente na vara do trabalho. Ainda, não sei se vocês devem estar se perguntando ou se vocês sabem isso aqui, mas qual que é a diferença entre Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho? Qual que é essa diferençazinha? É uma diferençona, na verdade. O Ministério do Trabalho e Emprego, que é o MTE, né, gente, que no governo atual meio que ele deixou de existir, ele virou uma pasta dentro do Ministério da Economia, mas vamos continuar tratando como Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele é vinculado ao Poder Executivo. Lembra que a Justiça do Trabalho ela era vinculada ao Poder Judiciário. O Ministério do Trabalho e Emprego é vinculado ao Poder Executivo, à Presidência da República.
Então, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele é responsável pela fiscalização em empresas, fazendas, indústrias e etc., para verificar se a lei está sendo cumprida. Então, o papel do Ministério do Trabalho e Emprego não é julgar a relação trabalhista. Quem julga a relação trabalhista é a Justiça do Trabalho. O papel do Ministério do Trabalho e Emprego é fazer o quê? Fiscalização. É sempre fiscalizar as empresas, as indústrias, para ver se as leis, se as normas regulamentadoras estão sendo cumpridas. Esse órgão, o Ministério do Trabalho, também presta assistência aos empregados e empregadores, solucionando dúvidas sobre os direitos e deveres trabalhistas. Já a Justiça do Trabalho, né, como eu falei anteriormente, ela pertence ao Poder Judiciário e somente nela se podem processar ações judiciais para condenar o empregador ou o tomador dos serviços que deixou de cumprir as exigências da legislação trabalhista. Então, a Justiça do Trabalho, ela vai fazer o quê? Ela vai processar, ela vai julgar, tentar conciliar essas ações, esses processos judiciais. E como que se dá o andamento do processo na Justiça do Trabalho? Ou seja, como é que esse processo, quando entra com o processo na Justiça do Trabalho, como é que vai se dar esse andamento? Tem duas formas, gente. Através do que a gente chama de dissídios individuais ou dissídios coletivos. Primeiro, gente, antes de mais nada, antes de explicar o que é o dissídio individual e dissídio coletivo, é importante a gente definir o que é um dissídio. Então, o dissídio, gente, basicamente ele é um processo judicial, ele é uma ação trabalhista que busca solucionar os conflitos de trabalho, sejam eles coletivos ou individuais. Então, um dissídio, gente, basicamente ele é um processo que vai ser instaurado e que vai tentar o quê? Solucionar, tentar apaziguar os conflitos que foram gerados nas relações trabalhistas. Então, por meio desses dissídios, o Poder Judiciário resolve o conflito entre os empregadores e os representantes de grupo ou categoria dos trabalhadores. Assim, o dissídio, gente, ele se origina de uma contradição entre trabalhadores e empregadores, seja de modo individual ou coletivo. Então, vamos ver o que é o dissídio individual e o dissídio coletivo. O dissídio individual, gente, é o nome dado à reclamação trabalhista em que o empregado ajuiza uma ação contra seu empregador, pleiteando, ou seja, cobrando, algum direito previsto na CLT que, por qualquer motivo, não tenha sido garantido pelo empregador. Então, dissídio individual, gente, basicamente é quando a gente tem o quê? Quando a gente tem um empregado que ele vai cobrar de forma judicial, ele vai abrir um processo trabalhista contra o seu empregador, cobrando algum direito, algum benefício, algum tipo de benefício que estava previsto no CLT, porém esse empregador ele não cumpriu, ele não garantiu o benefício que era de direito desse trabalhador. Ou seja, gente, o dissídio individual, ele refere-se ao ato de apenas um empregado remeter a sua reclamação nas instâncias judiciais contra um ou mais empregadores. Então, isso é o que caracteriza o dissídio individual. Como é que se dá como é que vai dar o andamento desse dissídio individual? Quando um trabalhador cobra um ou mais empregadores. A reclamação trabalhista, gente, é distribuída a uma vara do trabalho, né, que é o órgão de menor hierarquia. Então, a reclamação vai ser distribuída nessa vara do trabalho. O juiz, gente, antes mesmo de analisar a demanda, essa sentença, ele vai propor uma conciliação entre as partes, assim determina a lei. Então, antes de analisar essa demanda, de protocolar essa sentença, ele vai tentar propor uma conciliação entre as partes para não precisar levar o processo trabalhista adiante. Se essa negociação for frustrada, ou seja, se ambas as partes não concordarem em chegar a um acordo, será analisada a questão e aí vai ser prolatada a sentença. Da sentença proferida pelo juiz, ou seja, lá na vara do trabalho, ainda cabe um recurso, que esse recurso ele cabe, né, para o Tribunal Regional do Trabalho, né, que aí já passa para a segunda instância, porque não resolveu na primeira instância, agora a gente vem para a segunda instância. Aí o Tribunal Regional do Trabalho vai julgar em uma de suas turmas, em alguma das suas 24 regiões, se não foi resolvido o problema na primeira instância. Aí vai para o TRT. No TRT, gente, a decisão, ou seja, a sentença proferida pelo julgamento do TRT, passa a ser conhecida por acórdão, gente. Então, um acórdão, quando vocês verem a palavra acórdão, basicamente vai ser o quê? Vai ser uma sentença proferida pelos tribunais regionais do trabalho
sobre algum processo trabalhista. Ainda, gente, desse acórdão, gente, também cabe recurso para o TST. Ou seja, se a situação não foi resolvida, se o TRT protocolou uma sentença e ou o empregado ou o empregador, eles querem fazer um recurso, querem tentar um recurso, também cabe o recurso desse acórdão, né, dessa decisão judicial. Então, trata-se de recurso técnico que depende de uma análise prévia, então não é tão simples assim de pedir esse recurso, tem que ter uma análise prévia pelo presidente do TRT para assim ser encaminhada ao TST, né, que é o órgão máximo, que é onde a gente vai ter que ter uma decisão final aqui. E aí, gente, esgotado todos os recursos, aí a última decisão vai transitar em julgado e vai se tornar definitiva e irrecorrível, ou seja, lá no TST, aí a gente já não tem mais esses recursos, aí já é uma decisão definitiva e irrecorrível. Após os autos do processo, ou seja, depois de ter tido a sentença, esse processo vai retornar à vara de origem, vai retornar lá onde ele começou, onde tem início uma nova fase, que é a fase de execução. Então, depois de julgado o processo, seja através de uma sentença do TST, do TRT ou da vara, aí esse processo vai voltar lá para a vara para ser feita a execução. Na fase de execução, gente, são elaborados os cálculos para que se pague o que é devido à parte vencedora. Ou seja, na sentença a gente vai ter uma parte vencedora. Então, lá na vara vai ser calculado os valores, né, para que seja pago a parte vencedora, seja ela o empregador ou seja ela o trabalhador. Os dissídios coletivos, gente. Então, além dos dissídios individuais, a gente tem os dissídios coletivos. Então, os dissídios coletivos são ações ajuizadas pelos sindicatos, federações ou confederações para a defesa dos interesses de seus afiliados. Daqui a pouquinho a gente vai estudar o que é um sindicato, uma federação, uma confederação, vocês vão entender melhor. Mas, basicamente, os dissídios coletivos, gente, são aquelas ações que são tomadas, que são ajuizadas para defender não só o direito de um trabalhador, mas de vários trabalhadores, ou seja, trabalhadores que são vinculados a categorias, né, a sindicatos, federações ou confederações, por exemplo. Como é que se dá o processo de uma ação trabalhista, de um processo trabalhista através de dissídios coletivos, né, para cobrar o direito de mais de um trabalhador? Então, os dissídios coletivos, eles podem ter origem no TRT, eles podem ter origem diretamente no TRT, quando o regulamento da empresa tiver observância em área territorial que não exceda a jurisdição do Tribunal Regional, ou ainda no TST, quando esse regulamento for de âmbito nacional. Ou seja, se a gente tiver uma empresa que o regulamento dela, a política dessa empresa tiver abrangência em área territorial de âmbito nacional, aí esses processos trabalhistas aqui, esses dissídios coletivos, tem que ser julgado no TST, quando isso abranger mais de um estado. Se o regulamento da empresa abranger áreas territoriais que não exceda a jurisdição de um TRT, por exemplo, se, por exemplo, o caso nosso aqui de Goiás, se a gente tiver uma empresa que a jurisdição dela não abrange mais do que o estado de Goiás, aí essa ação ela já vai ser julgada no TRT. Se for uma empresa que ela abrange mais de um estado, mais de uma região, aí já começa a ser julgado diretamente no TST, né, que é o órgão máximo. Ainda, gente, instaurado esse dissídio, esse processo trabalhista aí, esse dissídio, essa ação, no TRT, o presidente da corte, ou seu vice, fará tantas reuniões conciliatórias quanto necessário. Então, o primeiro caso, gente, é sempre tentar fazer uma reunião conciliatória antes de instaurar o processo e levar ele para frente. Novamente, gente, que nem lá no dissídio individual, se não houver acordo no dissídio coletivo, esse dissídio vai para o TST, né? Já vai para o TST como recurso ordinário em dissídio coletivo. Instaurado no TST, ultrapassada a fase conciliatória, haverá sorteio do relator, que o levará a julgamento na seção especializada em dissídios coletivos. Ou seja, a partir do momento que um dissídio ele chega no TST, que essa ação ela chega no TST e não teve uma conciliação,
Aí vai ter um sorteio de um relator, gente. Esse relator vai ser o responsável por levar a julgamento, né, esse dissídio coletivo. A decisão de dissídio coletivo que verse sobre novas condições de trabalho poderá ser estendida, né, a todos os empregados da mesma categoria profissional, representada pelo sindicato autor, desde que compreendida na jurisdição do tribunal. Ou seja, se ficou protocolado nesse dissídio coletivo que a decisão é sobre uma nova condição de trabalho, por exemplo, se o empregado ele reclamou que na empresa onde ele fazia suas refeições não tinha um refeitório, né, que atendesse às normas regulamentadoras. Então, se ele entrou com um processo, com ação judicial, e que a decisão sobre essa ação judicial foi que a empresa ela deve promover novas condições de trabalho, aí nesse caso, né, poderá ser estendido a todos os empregados dessa categoria profissional, e isso vai ser representado pelo sindicato, que a gente vai estudar um pouquinho qual que é o papel desse sindicato. Agora, né? Então agora vamos entrar no sindicato, gente. O que são esses sindicatos? Qual que é o papel dos sindicatos com relação a essas ações, com relação aos trabalhadores de um modo geral? Então a gente diz que o sindicato, gente, são associações estáveis e permanentes de trabalhadores, sejam eles trabalhadores urbanos, industriais, como também trabalhadores rurais, trabalhadores de serviço. Então são essas associações de trabalhadores que se unem a partir da constatação e resolução de problemas e necessidades comuns. Os sindicatos, gente, exercem importante papel de representação em diversos âmbitos da sociedade para garantir os direitos de seus associados. Então, resumidamente, gente, o sindicato, gente, vai ser uma associação de trabalhadores, né, sejam eles tanto em âmbito rural ou urbano, que vai se unir, né, para tentar, esse sindicato ele vai tentar garantir os direitos de seus associados. Então ele vai lutar, né, para que os direitos desses associados, desses trabalhadores aqui, sejam devidamente garantidos por lei. Os sindicatos podem também criar diversos projetos que visem a melhoria de vida de seus associados, como, por exemplo, exigindo melhores condições de trabalho, organizando eventos de formação sobre melhores condições de saúde e segurança no trabalho, entre outros. Então, o sindicato, gente, essa união de trabalhadores, pode criar projetos para tentar fazer o quê? Com que os empregadores, com que as empresas, elas propiciem melhores condições de trabalho e também os sindicatos podem organizar eventos, né, para divulgar melhor condições, né, de segurança e saúde no trabalho. A Constituição Federal de 88, que é a que a gente tem vigente até hoje, prevê no artigo 8º o direito à livre associação profissional sindical, desde que observados alguns requisitos, como, por exemplo, a proibição de interferência ou intervenção do poder público na organização sindical. Então, o que significa isso? A nossa Constituição Federal, gente, ela deixa livre, lá no artigo 8º, ela deixa livre, né, o direito livre à associação profissional sindical, ou seja, o trabalhador ele pode livremente se associar a um sindicato. Então, por exemplo, se você trabalha num comércio, a gente tem o sindicato dos comerciários, dos trabalhadores de comércio. Então, você tem o direito livre a associar esse sindicato. Se você trabalha num banco, a gente tem o sindicato dos bancários. Então, você pode se associar a esse sindicato. Se você trabalha na indústria da construção civil, a gente tem o Sinduscon, né, que é o sindicato da indústria da construção civil. Então, você tem o livre-arbítrio de se associar a esse sindicato, né. Então, isso, né, o trabalhador pode se associar a esse sindicato. Porém, gente, um requisito para tudo isso é que nos sindicatos existe a proibição de interferência, né, ou de intervenção do poder público nessa organização. Outro exemplo, gente, que é muito importante, que também está no artigo 8º da Constituição Federal de 88, é a não obrigação de nenhum profissional a filiar-se ou se manter filiado no sindicato de sua categoria. Então, está lá no artigo 8º, inciso 5 da nossa Constituição Federal, está dizendo que nenhum profissional, gente, ele é obrigado a se filiar a um sindicato de sua categoria. Então, por exemplo, se eu sou da área de engenharia civil, por exemplo, da construção civil, eu não sou obrigado em momento nenhum a me filiar a um sindicato da minha categoria. Se eu sou um médico, por exemplo, eu também em nenhum momento sou obrigado
a me filiar a um sindicato. Então isso é o que a gente chama de livre arbítrio, né? Para a gente escolher se a gente quer ou não se filiar a um sindicato. Gente, existem diversos tipos de sindicato. Então, para cada área, gente, o sindicato ele vai defender os direitos de uma área em comum, né? Então, a gente tem vários. Peguei só alguns aqui, peguei até o logo do sindicato para mostrar para vocês. Então, por exemplo, a gente tem o Sintect, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares. Então, a gente tem o sindicato da área dos Correios, por exemplo, né? A gente tem o CIMEGO, aqui no estado de Goiás, por exemplo, que é o Sindicato dos Médicos do estado de Goiás. Então, vai defender os interesses comuns dos médicos do nosso estado. E diversos outros. A gente tem o Sintego, acho que todo mundo já ouviu falar sobre o Sintego, né? Que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás. O CESEG, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Goiás. Então, para quem trabalha em comércio, né? O CESEG é o sindicato. A gente tem o Sinduscon, né, que eu acabei de falar agorinha, que é o Sindicato da Indústria da Construção no estado de Goiás. Então notem, gente, que o sindicato ele vai defender os interesses comuns de uma categoria em específico, de uma área, né? Então a gente tem o comércio, dos médicos, da indústria da construção. A gente também tem, por exemplo, o Sindicato dos Enfermeiros do estado de Goiás, Sindicato dos Bancários do estado de Goiás. Então a gente tem o sindicato ele vai defender os direitos de uma categoria em comum. Então, os sindicatos, gente, eles são mantidos principalmente pelo que a gente chama de contribuição sindical, que são pagas pelos trabalhadores associados. Então, essas contribuições sindicais são um valor, são uma contribuição que é pago mensalmente, né, ou anualmente, são pagos por esses associados para tentar manter esses sindicatos, né, para tentar manter principalmente eles em funcionamento. Principais funções. O que eu disse anteriormente? Que os sindicatos, gente, ele tem como objetivo principal a defesa dos interesses, sejam eles econômicos, interesses profissionais, sociais e políticos dos seus associados. Então, o principal objetivo do sindicato é defender, seja economicamente, profissionalmente, socialmente ou politicamente, os direitos, né, os interesses dos associados. São também dedicados aos estudos da área onde atuam. E os sindicatos, gente, eles realizam atividades, sejam elas palestras, reuniões, cursos, voltados para o aperfeiçoamento profissional dos associados. Então, os sindicatos eles podem promover essas palestras, essas reuniões ou cursos para aperfeiçoar, né, os profissionais que são associados a esse sindicato. Os sindicatos trabalhadores também são responsáveis pela organização de greves e manifestações voltadas para a melhoria salarial e das condições de trabalho da categoria. Então, os sindicatos, gente, eles também podem organizar greves, podem organizar manifestações com o intuito de quê? De cobrar melhoria salarial, cobrar melhores condições de trabalho para essa categoria profissional. Vamos falar um pouco sobre a estrutura sindical, porque além do sindicato, a gente tem outros tipos de órgãos que vão cuidar, né? Que vão cuidar dessa organização de trabalhadores. Então, o sistema sindical brasileiro, gente, possui uma organização bastante segmentada, sendo dividido em diversos níveis hierárquicos, com funções que vão desde a proteção dos trabalhadores até a promoção dos setores econômicos do nosso país. Então, o que a gente chama de estrutura sindical brasileira, gente, em termos de hierarquia, vai se dividir em... Então, a gente tem os sindicatos, a gente tem as federações, as confederações e as centrais sindicais. Então, vamos tentar entender o que são cada um. O que são sindicatos, as federações, confederações e centrais sindicais. Então, o sindicato, a gente já viu anteriormente, né? Sindicatos vão proteger os direitos dos trabalhadores de uma categoria específica, né? Como eu mostrei para vocês, uma única categoria, negociando diretamente com os empregadores. Seus interesses dizem respeito, sobretudo, à defesa de direitos e, principalmente, né, gente, negociação salarial. Então, sindicato, não esqueça, uma categoria. As federações, gente, o que é uma federação? Então, as federações, gente, são associações criadas para defender interesses comuns aos sindicatos que a compõem, gente. Então, as federações, elas são o quê? São uniões de sindicatos. Elas podem ser regionais ou nacionais. Então, as federações, a gente pode ter federação que seja regional, ou seja, de um estado, ou elas podem ser, por exemplo, nacionais.
e elas só podem ser criadas se reunirem um mínimo de 5 sindicatos de um mesmo setor. Ou seja, as federações, assim como os sindicatos, elas são para uma categoria em específico, né? Então a gente cria uma federação se a gente tiver no mínimo 5 sindicatos de um mesmo setor. Então não necessariamente a federação ela precisa ser do mesmo estado. Então, por exemplo, ela pode ser nacional. Então posso, por exemplo, pegar um sindicato de Goiás, um do Mato Grosso do Sul, um do Distrito Federal e um de São Paulo. Aí deu 5, né? E aí eu posso criar uma federação. Mas o mais comum é que a gente tenha federação regional. Mas a gente pode ter as federações nacionais também. Então não esqueça, a federação são associações que defendem o interesse dos sindicatos, né? Que tem que ser no mínimo 5 sindicatos de um mesmo setor que vai compor essas federações. A federação, gente, é a representação em segundo grau do trabalhador. Qual que é a primeira? Sindicato, né? A primeira representação do trabalhador é o sindicato. Depois, as federações, que são associações de sindicatos. Então, alguns exemplos de federação. A gente tem a FENTECT, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares. Lembra que eu mostrei para vocês o sindicato dos Correios? Então, a gente tem a Federação dos Correios também. Nesse caso, é uma federação nacional, né? Abrange mais de uma região. A gente tem a FENAM, que ao lado, ó, que é a Federação Nacional dos Médicos. A gente tem, por exemplo, a FETRACONSPAR, que é, por exemplo, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário no estado do Paraná. Então, essa aqui já é regional, né? Não é nacional. A gente tem o FEComércio de Goiás, né? Que é só regional também, que é a Federação dos Trabalhadores de Comércio do estado de Goiás. Então, percebam que as federações podem ser regionais ou, como eu falei no slide anterior, elas podem ser nacionais. Aí a gente tem as confederações. Então, além dos sindicatos, das federações, a gente tem as confederações, gente. Então, as confederações, da mesma maneira, elas constituem uma entidade formada pela reunião de pelo menos 3 federações que representam um mesmo segmento. Então, veja que isso aqui só vai se acumulando. Então, as confederações, gente, para elas serem criadas, elas precisam reunir pelo menos 3 federações que representam um mesmo setor, então, o mesmo setor da economia. Seu papel vai desde a atuação em articulações políticas até a criação de projetos que promovam o desenvolvimento da sua área de atuação. Então, novamente, confederação é formada por pelo menos 3 federações de um mesmo segmento. Então, por exemplo, a gente tem a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. A gente tem a CNC, que é a Confederação Nacional dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo, por exemplo, formado por no mínimo 3 federações. A gente tem a CNM, que aí já é a Confederação Nacional dos Médicos. A gente tem a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, e diversos outros tipos de confederação. Eu peguei só essas aqui para citar como exemplo para vocês. E por último, a gente tem as centrais sindicais, gente. Então, as centrais sindicais, elas têm uma atuação similar das federações, porém, elas representam os interesses de sindicatos de diferentes segmentos, gente. Então, para não confundir, lembrem-se que a central sindical, quando a gente falar de central, a gente está centralizando. Quando a gente fala de central sindical, a gente vai ter o mesmo papel das federações, só que vão representar os interesses de diferentes segmentos. Então, na central sindical, é o único órgão que a gente vai ter o quê? Vários segmentos, vários setores sendo representados por esse órgão. Ou seja, uma central sindical reúne sindicato de diversas categorias, né? As centrais sindicais, gente, possuem estrutura independente dos sindicatos, ou seja, os centrais sindicais, consequentemente, têm os sindicatos, né? Porém, elas possuem estrutura independente desses sindicatos. E elas lutam pelos direitos das diversas categorias que a formam, participando ativamente da política do nosso país. Então, essas centrais sindicais, gente, elas são enormes, elas são muito grandes, né? Elas vão ter vários sindicatos ou várias federações associadas, né? E vão lutar pelos direitos e vai participar ativamente da política do nosso país. Por quê? Porque são órgãos, né? São entidades muito grandes, né? Que vão ter uma representatividade forte no nosso país. No nosso país, gente, no Brasil, são reconhecidas as seguintes centrais sindicais. Então, a gente tem a Ordem dos Trabalhadores do Brasil, lembrando que em cada central dessa, gente,
vai possuir, vai representar os direitos de mais de uma categoria profissional. Então a gente tem a OTB, que é a Ordem dos Trabalhadores do Brasil. A gente tem a UST, que é a União Sindical dos Trabalhadores. A gente tem a CBDT, que é a Central Brasileira Democrática dos Trabalhadores. Essa aqui é muito famosa, a CUT. A CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. A gente tem a FS, que é a Força Sindical. Outras sindicais, centrais sindicais. A CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O GT, que é a União Geral de Trabalhadores. A NCST, que é a Nova Central Sindical dos Trabalhadores. Essa aqui também é bastante conhecida. A gente tem a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, que é a CGTB. A CSB, que é a Central dos Sindicatos Brasileiros. Essa aqui é a Pública, gente. A Pública, gente, é uma central sindical que tem como objetivo defender os direitos dos diversos servidores. A gente tem a CUP-SPB, que é a Central Unificada dos Profissionais Servidores Públicos do Brasil. Então, essas duas aqui, elas defendem principalmente os interesses dos trabalhadores, né, dos servidores públicos do nosso país. Então, algumas informações só para vocês verem, algumas notícias com relação a essas centrais sindicais, gente. Uma notícia do ano passado, 2019, Brasil tem 16,9 mil sindicatos ativos, apenas 14% filiado à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. Então, no Brasil, gente, em 2019, a gente tinha aproximadamente quase 17 mil sindicatos, né, espalhados pelo nosso território, e 14% deles era filiado à CUT. Então, só uma divisãozinha, só para vocês entenderem, desses quase 17 mil, 14% era filiado à CUT, outros 10% eram filiados à FS, que é a Força Sindical, outros 7% eram filiados à UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, a gente tinha aqui 6,8% que eram afiliados à Nova Central Sindical dos Trabalhadores, e assim sucessivamente. Então a gente tem diversas centrais sindicais, e cada central sindical vai ser composta por um número específico de sindicatos, né? Vai variar de uma central sindical para outra. Ainda, gente, a medida provisória número 873, de 1º de março de 2019, alterou a CLT, essa medida foi do ano passado, alterou a CLT em pontos que tratam de contribuição sindical. Então, lá na CLT, o ano passado, foi alterado essa questão da contribuição sindical. As alterações reforçam o quê? Coloquei até aqui em negrito, em vermelho. A desobrigação do pagamento de contribuição sindical, que já era prevista após a reforma trabalhista. Então, o ano passado, a partir de 1º de março, tem um item lá na CLT, uma medida provisória, que reforçou que os trabalhadores, que os profissionais, eles ficam desobrigados a realizar o pagamento de uma contribuição sindical, gente. Então, a contribuição sindical, ela não é mais obrigatória. Então, o profissional não precisa realizar essa contribuição. Além disso, a contribuição dos empregados que autorizarem, né, prévia e expressamente o recolhimento da contribuição sindical, será feita exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, e não mais por desconto em folha. Então, o que significa isso? Essa medida ela também veio para trazer o quê? Caso o trabalhador ele queira fazer a contribuição sindical, né, por livre e espontânea vontade, aí esse recolhimento, gente, ele vai ter que ser feito por meio de boleto bancário ou depósito eletrônico, por exemplo, e não mais por desconto em folha, como era feito antigamente, que já vinha descontado na própria folha salarial. Com isso, gente, o que aconteceu? Uma notícia de logo após, ó. Vejam que essa medida provisória ela é de 1º de março de 2019 e essa notícia é de 5 de março de 2019. Sindicatos perdem 90% da contribuição sindical no primeiro ano após a reforma. Ou seja, como a reforma trabalhista e essa medida provisória elas desobrigaram os profissionais a fazer essa contribuição sindical, os sindicatos do nosso país perderam cerca de 90% da contribuição sindical. Então, olha, sindicatos, trabalhadores e patrões tiveram os recursos drenados pelo fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, como era esperado. Dados oficiais mostram que em 2018, primeiro ano cheio da reforma trabalhista, a arrecadação do imposto, ou seja, dessa contribuição sindical, caiu quase 90%, de cerca de 3,64 bilhões de 2017, né, para 500 milhões no ano passado, né, que no caso 2018. E a tendência, né,
é que o valor seja ainda menor neste ano, que é o ano de 2019. Então notem, gente, que em 2017, esses sindicatos espalhados por nosso país arrecadavam cerca de 3,64 bilhões de reais com as contribuições sindicais. Aí, com o fim da obrigatoriedade, né, dessa contribuição prevista na CLT, no ano seguinte, em 2018, esse valor já caiu, né, já despencou quase 90%. Ainda assim é um valor alto, né, porém já despencou quase 90%. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa aula. Qualquer dúvida é só me chamar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Vou deixar uma atividade, um questionário e uma tarefinha para vocês fazerem na nossa plataforma. E é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.